E nessa noite, Deus, que o nosso pastor Rafael, o anjo da igreja, Senhor, usa ele como sempre tem usado, meu Deus, com o poder da ousadia, Senhor, da tua palavra, meu Pai. Uma palavra, Senhor, que queremos ouvir, mas sim aquilo, ó Pai, que precisamos ouvir, ó Pai. Porque sabemos que tudo é pela palavra, é pela palavra que somos curados, é pela palavra que somos sanados, é pela palavra que livramento, ó Senhor, é pela palavra que um dia, meu Deus, iremos morar no céu, ó Pai. Então, é uma palavra nessa noite, e nós vamos adorar ao Senhor, ó Deus, e quando vai ministrando a santa palavra, meu Deus, repreenda, ó Pai, ó Pai, a palavra, meu Deus, guarda o teu filho, Senhor, com as finanças, o teu casamento, o teu ministério, Senhor, a tua saúde própria, meu Pai, naquele inferno nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que eu queria diga amém e aplaude o Senhor bem forte que ele merece, em nome de Jesus. A pastora aqui também? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do juiz, profeta Samuel, capítulo de número 21. Primeiro a Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler dois versículos. O versículo de número 8 e o versículo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, verso 8 e verso 9. Quem encontrou, então, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você por acaso não estiver encontrando, vou dar mais um minuto, melhor mais um segundo. Já dei, pronto, já é o suficiente. Então, amém. Você tem que praticar mais. Acompanhe o irmão, senão só escute. É um texto bem conhecido e você vai ouvir o que diz a palavra do Senhor para você nesta noite. Olha só, 1 Samuel capítulo 21, verso 8 e verso 9 diz assim: E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho ou no vale de Elá, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dá. Amém? O culto de quinta, o meu culto da vitória, depois a gente vai ter uma oração com imposição de mãos. Ele é um culto que a palavra tem que ser mais rápida, tem que ser mais breve. Então não dá tempo de pegar algo muito diferente, porque toma muito tempo para explicar, ainda mais que eu falo muito, então eu sempre vou passando o tempo. Então, para conseguir trazer para vocês uma mensagem que alcance o seu coração nesses 30 minutinhos que nós temos, Deus me direcionou para essa palavra, que é uma palavra que eu já ministrei uma vez há bastante tempo atrás, mas eu me fazia refletir bastante sobre ela. Eu tenho certeza que para o dia de hoje, para o culto que nós estamos hoje, para o nosso momento, Deus vai usar essa palavra para falar algo tremendo ao seu coração. Olha só, todos nós conhecemos a história de Davi. A história de Davi, esse menino que ele era rejeitado pelo seu pai, era rejeitado por seus irmãos, que cresce ali cuidando das ovelhas da malhada, que fica ali como pastor de ovelhas escondido no campo, e quando estava no campo sozinho, Davi usa aquele tempo do seu trabalho para conhecer ovelhas, para conhecer o ofício de pastor, e além disso ele vai adquirindo outras habilidades que as pessoas que não estivessem mais ocupadas não tivessem desenvolvido. Então Davi ele se torna um exímio manejador da funda, é uma espécie de estilingue do mundo antigo, só para os irmãos conseguirem entender, não é exatamente igual, mas só para que os irmãos pudessem entender. Então ele usava ali aquela arma que era muito comum
comum para os pastores daquela época. E Davi também, nos seus momentos de solidão, ele pegava ali o seu instrumento, uma harpa, e ele aprendeu a tocar, ele adorava louvar ao Senhor, adorar o Senhor enquanto estava ali sozinho. Então Davi passava os seus momentos de solidão junto com as ovelhas, sem ser visto pelo seu pai, sem ser visto por sua mãe ou por seus irmãos ou por nenhuma outra pessoa, mas aqueles momentos de solidão de Davi, ele aproveitou para evoluir, para crescer, para se desenvolver. E às vezes, irmãos, Deus nos tira do meio de multidões, nos afasta de muitas pessoas, nos afasta de muitas situações, nos coloca em lugares meio isolados, lugares meio afastados, em situações em que nós nos sentimos sozinhos. E quando você está nos seus momentos de solidão, saiba que Deus vai usar este deserto, Deus vai usar este vale, Deus vai usar este campo, Deus vai usar esta fornalha, Deus vai usar esta cova, Deus vai usar esse local sozinho, para poder trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Deus vai usar esses momentos para desenvolver em você habilidades, para desenvolver em você uma força de caráter, para te ensinar coisas que você vai usar lá na frente, porque você não sabe o que Deus tem preparado para você, mas eu posso te garantir, é coisa grande, é coisa tremenda. E para você chegar lá, não dá para você chegar onde Deus quer e começar a se preparar. Você tem que chegar lá já minimamente preparado para conseguir encarar os desafios. É por isso que às vezes Deus nos tira do foco, nos coloca de canto, e aí Ele começa a trabalhar em nós e vai trabalhando, vai moldando, lapidando, como o oleiro faz ali com o vaso, enquanto o oleiro está lá embaixo, lá no profundo, trabalhando no vaso sobre as rodas, trabalhando no barro, as pessoas não estão vendo. Quando o vaso é colocado sobre a estante, quando ele é colocado aqui no altar, todo mundo olha e fala, que vaso bonito, mas para esse vaso chegar até aqui, ele foi trabalhado, ele foi moldado, foi trabalhado em um local de São, um local secreto, em um local em que os olhos de nem todo mundo estava vendo, mas os olhos do oleiro e as mãos do oleiro estavam trabalhando. Eu profetizo sobre a tua vida, tenha certeza, creia, suporte, existe o momento de ser moldado, existe o momento do campo, existe o momento da solidão, é Deus trabalhando em você, para preparar em você algo tremendo e especial. Quem recebe essa palavra não vai. E aí Deus vai moldando Davi. Todos sabemos que no meio daquele momento de solidão, cuidando das ovelhas, ele enfrenta um leão, ele enfrenta um urso, vai adquirindo experiências que lá na frente o capacitariam para as batalhas que viriam. E aí os filisteus declaram uma guerra contra Israel, o exército de Israel se posiciona, o exército filisteu se posiciona, os filisteus lançam um desafio e falam assim, olha, em vez de lutar o meu exército contra o seu exército, morrer tanta gente, não tem necessidade, vamos escolher cada um homem. E aí nós escolhemos um homem nosso e vocês escolhem um homem de vocês. E a batalha será entre esses dois guerreiros, entre esses dois soldados. E aquele que vencer, o exército que ele representa será o vencedor. Israel inicialmente topa, só que quando ele vê o homem que os filisteus levantaram, Golias. Alguns estudiosos dizem que ele tinha cerca de 2,90 metros, 2,92. Outros dizem que ele tinha 3,20 metros. Era aproximadamente 3 metros e pouco de altura. Uma couraça que pesava cerca de 57 a 59 quilos. E uma lança de 7 quilos na haste, 8 quilos na haste e 7 quilos só na ponta de ferro da sua haste, da sua lança. E ele ainda tinha uma espada ali na sua bainha, ele ainda tinha um escudo sobre a sua mão. E aquele homem enorme, forte, grande, experiente em batalha, quem se apresenta para lutar contra Israel. Todos conhecemos a história. Israel então recua e Golias ia todos os dias, ele subia até o cume ali no monte lá, no Vale do Carvalho, e chegava ali naquele lugar e dizia assim, tem alguém aqui, no meio desse povo, tem algum guerreiro que se habilita a vir lutar contra mim? E todos eles recuavam, todos eles fugiam, todos eles se escondiam com medo do confronto com o gigante Golias. Eis que então o pai de Davi manda Davi ir até aquele local, sem saber do que estava acontecendo no campo de batalha, e manda Davi levar ali comida para os seus irmãos, pães, queijos, alimentos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Davi então vai, quando Davi chega lá e vai entregar o queijo, vai entregar o pão para os seus irmãos, os irmãos recebem ali Davi, fazendo de conta que não estava acontecendo nada, fazendo de conta que estava tudo bem. E Davi pergunta, vai tudo bem com vocês? Ele fala, vai tudo bem com a guerra? Sim, Davi, vai tudo bem, pode voltar para casa. Quando Davi começa o caminho de volta, ele escuta o brado do gigante dizendo, tem algum homem aí em Israel? Porque se tiver algum homem, se levanta e venha lutar contra mim, porque todos os dias eu venho aqui, todos os dias eu desafio vocês e ninguém nunca se levanta para lutar contra mim. Mas eu quero ver se hoje tem alguém disposto a combater diante
Quando Davi vê a cena, ele imagina: agora eu vou ficar aqui para assistir. Com certeza o meu irmão Eliabe, ou meu irmão Abinadab, ou talvez o rei Saul vai se levantar e vai lutar contra o gigante. Mas para surpresa de Davi, todos eles correm, todos eles se escondem, e Davi fica ali sozinho no campo. Então Davi olha para um lado, olha para o outro, fala: se ninguém vai, se ninguém se habilita, eu me habilito para essa batalha. Porque eu tenho certeza que esta luta, esta guerra não é uma guerra física, não é a guerra de um homem contra outro homem, não é a guerra de um soldado contra outro soldado. O componente aqui é muito maior. As pessoas viam a situação com os olhos da carne, mas Davi enxergava as coisas com os olhos do Espírito. E Davi entendia que aquela batalha era espiritual, e batalha espiritual você vê-se com armas espirituais. E quando você se alista numa batalha espiritual, você tem que escolher o seu lado, irmão. E se você escolhe o lado do general Jesus, escolhe o lado do Senhor nesta guerra, você tem certeza e convicção absoluta da vitória. Davi então se dispõe a lutar contra Golias, e quando ele vai para lutar contra Golias, Saul chama ele de canto e fala: olha, Davi, vou te dizer uma coisa, não vai assim não. Você quer ir, até pode lutar, mas assim, com esse corpo todo exposto, você pode tomar uma lança e uma vez só você vai morrer. Basta um chute do gigante, aí você vai desmontar a espada dele, com um só golpe vai te destruir. Então veste aqui a minha armadura, coloca sobre você a minha armadura, para que você possa ir no campo de batalha, e aí sim você vai vencer o gigante. Davi então, inicialmente de maneira ingênua, pega a armadura de Saul, tenta colocar, tenta vestir, mas Saul era um homem muito mais alto que Davi. Saul tinha cerca de 1,80 m ou 1,85 m, Davi não tinha nem 1,70 m, 1,60 m e pouquinho de altura. Então, como Davi era muito mais baixo, a armadura não se ajustava, a armadura não servia, ficava grande, ficava solta, ficava frouxa. E aí Davi então tira cada peça daquela armadura, coloca aquela e fala: Saul, eu não posso ir com a armadura que é sua, eu tenho que ir com as armas que Deus me deu, com aquilo que Deus me capacitou, é com as armas que eu estou, nas minhas mãos, é com essa arma que eu vou. E aí todos conhecemos a história. Davi vai ao encontro de Golias, chega diante de Golias, Golias olha para ele com desprezo e fala: quem eu sou? Uma espécie de cão para você vir contra mim com um pedaço de pau, com pedras, com essas armas rudimentares. Davi tinha ido até ali o ribeiro e tinha pegado 5 pedras e a sua funda, que era a arma que ele sabia usar. E quando ele vai ao encontro do gigante, o gigante então pega a sua lança, põe em punho o seu escudo, prepara ali a espada, e Davi então gira a sua funda, e com uma pedra, a pedra se encrava na testa do gigante, e o gigante, ele morre, irmãos? Não. O gigante, quando o gigante cai, muita gente começou a comemorar. Davi venceu! Israel venceu! A batalha está ganha! Mas Davi não se empolgou com uma vitória parcial. Davi sabia que os gigantes que a gente enfrenta, às vezes a gente até derruba eles, mas se a gente não exterminar eles por completo, o gigante que está caído hoje vai se levantar amanhã de novo. Aí o que Davi faz? Ele não tinha nenhuma espada dele, ele vai até o próprio gigante, pega a espada do próprio Golias, e com a espada de Golias, Davi corta a cabeça do gigante Golias. Quando Davi corta a cabeça de Golias, ele deixa a espada, pega ali a cabeça com aqueles cabelos encebados de Golias, levanta aquela cabeçona de Golias, desse tamanho, a cabeça do homem, levanta aquela cabeçona dele e mostra para todo mundo que agora sim a batalha estava vencida. Aí Davi volta da tenda com o exército de Israel, todo mundo feliz, comemorando. Quando ele chega na cidade, é aclamado, é ovacionado, as pessoas celebram a vitória. Mas Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi é o maior guerreiro, Davi é o maioral, Davi é o melhor. Só que Davi, irmãos, ele entendia a mecânica espiritual da coisa. E ele entendia que quando a gente conquista uma grande vitória, vem uma alegria, vem uma satisfação, mas por causa das nossas vitórias, o inimigo logo na sequência se levanta para quê? Para tentar roubar a alegria da sua vitória. Você sabe que você tem 2 momentos muito perigosos na vida do crente.
Primeiro, é o momento um pouco antes dele conquistar a vitória. O inimigo sabe que a vitória está perto, ele vai tentar aquela última cartada para te fazer impedir, para tentar te impedir de conquistar. Mas ele só tenta, não vai conseguir. E o segundo momento, pastor? O segundo momento é logo depois que você conquista. Porque a gente tenta dar uma relaxada, já está tudo bem, e nesse momento ele investe de novo para tentar nos pegar em momentos de fraqueza, de distração, ali com mais a concentração mais baixa, para aí tentar nos derrubar, para a gente não usufruir, para a gente não poder aproveitar a vitória que Deus nos entregou. Foi assim que ele tentou fazer com Davi. E aí começa a levantar quem? Levantar o próprio Saul. E Saul se levanta, começa a perseguir Davi por inveja, dizendo: o povo agora está clamando Davi, agora o povo acha que Davi é melhor que eu, o povo quer Davi no meu trono, o povo quer que eu saia, que Davi fique, e por inveja ele começa a perseguir Davi. Essa perseguição, irmãos, dura um certo tempo, e aí ela vai se intensificando ao longo do tempo, vai ficando pior, vai ficando mais complicado, até chega um momento em que Davi não consegue mais estar no palácio, convivendo com Saul. E aí o próprio filho de Saul, Jonas, fala assim: Davi, é melhor você ir embora, meu pai está armando um plano para te matar, se você não fugir, você vai perder a vida aqui. Então Davi vai embora, e quando Davi vai embora, ele começa a buscar nos seus aliados alguém para ajudar. Davi estava sem os seus pais, ele estava sem a sua família, ele estava sem lugar para dormir, sem lugar para poder ficar, e como ele saiu fugindo, como ele saiu correndo, ele não tinha nem dinheiro, ele não tinha comida, ele não tinha armas, ele não tinha nada. Então ele só saiu correndo, acompanhado de algumas poucas pessoas que foram com ele ali, alguns homens que ele conhece e que vão andando juntamente com ele, e ele sai fugindo da presença de Saul, para escapar de Saul. E aí chegamos no texto que nós temos aqui, e ele vai até uma cidade chamada Nob. Quando ele chega lá, ele encontra um sacerdote, um homem chamado Aimeleque. Quando ele encontra esse homem chamado Aimeleque, ele chega para esse homem e fala assim: olha, eu estou com fome, tem comida aí? E Aimeleque fala para ele: só tem os pães da proposição. Pelo certo, esses pães santificados só poderiam ser dados, só o sacerdote podia comer. Mas se você tiver aí com a vida no altar, se você tiver aí santificado, eu vou deixar você comer dessa vez, vou uma exceção para você. E aí Davi então, junto com os pães, come os pães da proposição, ele se alimenta, ele fica ali mais fortalecido, mas Davi entende que ele não poderia ficar naquele lugar escondido para sempre. Ele tinha vencido batalhas atrás, mas havia batalhas a serem vencidas lá na frente. E Davi, naquele momento de angústia, naquele momento de desespero, sem saber o que seria dele, ele só sabia que batalhas grandes viriam diante dele, e coisas terríveis ainda iam acontecer, e que ele tinha que estar preparado. Então Davi, ele pergunta para o sacerdote e fala assim: você já me deu comida, amém, já me alimentei, mas agora minha pergunta para você é: você tem alguma arma para me dar? Você tem alguma espada aí que eu possa usar essa espada? E quando aquele homem fala assim para Davi: olha Davi, eu de mim mesmo não tenho nenhuma espada, mas aqui dentro do templo tem uma espada e está guardada. Que espada é essa? Davi pergunta. Ele fala: é a espada, aquela lá que você usou para derrotar o gigante Golias. Aquela espada que você usou para cortar a cabeça de Golias, ela foi guardada aqui, foi deixada aqui como um troféu, foi deixada aqui escondida, ela está envolta num pano, ela está bem protegida, bem guardada. E Davi fala assim: então me dê essa espada, porque é exatamente essa espada que eu preciso. Não poderia haver uma espada melhor do que essa para estar nas minhas mãos num momento como esse. E aí, quando nós vemos essa história, e eu concluí o texto que nós lemos aqui, você pode falar: pastor, eu já conhecia essa história, eu conheci a maior parte das coisas que o pastor falou, mas o que essa mensagem tem para dizer ao meu coração e ao seu coração nessa noite, no culto da vitória? Essa mensagem, irmãos, tem algumas revelações tremendas para o meu e para o seu coração, e Deus quer abrir e quer descortinar essas revelações agora. Quem quer receber a revelação de Deus assim? Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui para ouvir a palavra do Senhor, e Ele vai falar ao teu coração nessa noite. Sabe a primeira coisa que Deus quer falar ao meu e teu coração, irmãos? Ele quer falar para mim e para você, para a gente tomar cuidado com as armaduras de Saul que estão tentando colocar em nós. Porque às vezes a gente pensa, irmão, que Saul foi emprestar a armadura para Davi poder se colocar aquela armadura e se proteger na luta contra o gigante, e que Davi não usou aquela armadura simplesmente porque não serviu. Mas na verdade há um mistério muito tremendo, muito profundo aqui, que é muito maior do que isso. Talvez você não saiba, irmãos, mas naquela época, naquela época da história, quando um rei ia para a guerra, ele ia na frente da batalha. O papel do rei era liderar a batalha. Ele ia na frente com o seu cavalo, liderando o
fechado, que só deixava os olhos e uma abertura aqui na respiração. Então, quando o rei colocava aquela armadura, ele subia no seu cavalo e eles começavam a andar ali naquele cavalo montado, liderando o exército. O exército inimigo, quando vinha, dizia assim: a batalha está declarada. Por quê? Porque o rei vem na frente conduzindo o seu exército para a batalha. E o principal alvo daquele exército era o quê? Era capturar o rei. Porque se ele capturasse o rei, ele teria ali um refém de valor. E se ele conseguisse matar o rei também, ele ia desestruturar a confiança do exército. Então o rei, ele estava na frente, ele estava liderando, e era ele quem chamava a atenção. Só que as pessoas não viam o rei, viam apenas a armadura que o rei usava, porque ele estava completamente coberto. Quando Davi fala que vai para a batalha, Saul, que tinha tido muitas oportunidades para ir para a batalha e tinha fugido, ele enxerga nessa situação uma oportunidade de enganar, de ludibriar. Ele fala assim: Davi, coloca a minha armadura. Sabe por quê, irmãos? Ele queria que Davi vestisse aquela armadura, se cobrisse completamente. Davi ia subir no cavalo e a mulher montada, liderando a batalha, e as pessoas do exército dos filisteus, e até mesmo muitos israelitas iam ver. Quando eles vissem a armadura, eles não saberiam que era Davi que estava ali, eles iam pensar que era Saul que estava ali. Saul ficaria escondido e deixaria Davi guerrear, e quando Davi vencesse a guerra, quem ficaria com as glórias era o rei Saul. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão querendo usar a sua luta, usar a sua batalha, usar o seu esforço, usar o seu trabalho, usar a sua dedicação, usar a sua oração, usar o seu esforço para poder ganhar glórias, ganhar honra e se aproveitar de você. Tem pessoas querendo te colocar uma armadura e deixando você ir, você lutar, só que eles querem receber o fruto. Mas nessa noite Deus manda dizer assim: ó, se você for para o campo, se você lutar, eu vou dar para você a recompensa pelo seu esforço e pela sua dedicação. E Deus coloca hoje um basta, Deus coloca hoje um ponto final nos aproveitadores, nas pessoas que têm usado da sua fé, que têm abusado de você, que têm tomado aquilo que não é seu. Tem pessoa querendo roubar aquilo que é seu, tem pessoa querendo crescer em cima de você. Mas Deus manda dizer: esse tempo hoje acabou. Hoje é tempo de Davi ir para o campo e mostrar quem é Davi. E quando Davi vencer, as pessoas vão ter que ver assim: não foi Saul, foi Davi. Saul ficou, mas Davi foi. Não foi ele, não foi ela, foi esse, foi esse, foi esse. Tem pessoas que já foram muito exploradas em ambiente de trabalho, por familiares, já foram muito usadas. Deus fala assim: ó, estou colocando um basta nisso aqui hoje. Chega de você ser usado para os outros se beneficiar da sua vida, do seu esforço. A partir de hoje, aquilo que você plantou é tempo de colheita e vai chegar na sua mão. É tempo de você receber o fruto do seu esforço. Não coloque a armadura de Saul, vai sendo quem é você, da sua forma, do seu jeito, na sua estratégia, na sua capacidade, com a sua maneira, da maneira como Deus te usa. E é dessa maneira que você vai descer, e o nome do Senhor será glorificado. E a segunda coisa, pastor? Falei que era rápido. A segunda coisa, Davi, irmãos, ele não pega a armadura de Saul, porque a armadura de Saul era um ardil, era uma armadilha do inimigo para ocultar Davi como soldado. Mas ele pega uma outra arma emprestada, que é a espada do gigante Golias. E quando Davi usa a sua funda para derrubar o gigante ali, e o gigante tomba ao chão, ele podia deixar o gigante ali. Mas Davi entendia que as batalhas da nossa vida têm que ser vencidas completamente. Ai, pastor, eu bebia muito, agora eu bebo só de final de semana. Você só derrubou o gigante, irmão. Está na hora de cortar, ela tinha cerveja,
gigante aí. Ai, pastor, cigarro, misericórdia. Baseado nunca. Ah, mas aquele negocinho de vapor, que não sei como é que chama, não. Ai, você sabe, né? Esse negócio aí é só de vez em quando, pastor. É só um narguilicinho, não tem problema. Corta a cabeça desse gigante nessa noite. Não deixe pequenas coisas se interpor entre você e o Senhor. Não é tempo de viver de memórias parciais. Não é tempo de reduzir. É tempo de cortar a cabeça do gigante e exterminar por vez aquilo que tem dominado a sua vida. Aí eu ouvi uns funk tão pesados assim. Nossa. Agora eu ainda escuto um monte de música do mundo. Se eu falar palavrão, não gosto de falar palavrão. Se tiver palavrão, eu escuto. Mas se não tiver, eu escuto vários. Cuidado, irmãos. Às vezes você só diminuiu. Você só usou a pedrinha, você derrubou o gigante. Mas está na hora de pegar a espada e cortar a cabeça desse gigante. Quem vai pegar a espada nessa noite? Quem vai pegar a espada nessa noite? Quem vai cortar a cabeça do gigante? Posso continuar falando, irmão? Pode? Só para você se ver já com o Luiz aí, olha. Fala, Deus! Irmãos, a gente tem que entender que a mudança na vida do cristão, sabe o que Jesus compara a conversão ao cristianismo? Não é alguém que pega uma casa e faz um remendo, passa uma mão de tinta, troca uma janela, não. Quando Jesus vai fazer a nossa vida, ele derruba a casa e ele constrói em nós. Ele fala que servir ao Senhor, se converter, andar com ele, é necessário nascer de novo. Para você nascer de novo. Não é fazer um remendo, não é fazer um remate, não se deita vinho novo em odres velhos, porque se o odre é velho, quando o vinho novo entra, a estrutura do odre não resiste, e o processo químico que ocorre lá dentro faz com que a costura do odre se arrebenta. Tem gente que vem da igreja e está se arrebentando, sabe por quê? Porque é odre velho. Aí fala, Jesus, me dá um vinho novo, me dá um vinho novo, dá um vinho novo, mas eu vou derramar só para você ver. Quando derrama, ele não suporta, ela não suporta, sabe por quê? Porque é odre velho, mas Deus vai fazer odre novo nessa noite. Deus vai fazer odres novos, vasos novos, casas novas nessa noite. Sabia que até gente não ia gostar. Os irmãos foram uma cara feia para mim, então. Hoje está gostoso. Gostou do teu clima, assim, calor? Presta atenção. Eu vou encerrar. Não dá para falar mais. Não. Vou encerrar. Meu fica me instigando. Presta atenção. Vou encerrar. Quando Davi vai ao encontro do sacerdote, o sacerdote dá para ele a espada de Golias. E Davi pega aquela espada. Não é apenas a espada, mas é o que aquela espada representa. E o que aquela espada representa? Aquela espada para Davi representa o momento da sua maior vitória. A gente fala de Davi até hoje. Davi talvez é o personagem mais pregado das Escrituras, porque um dia ele com uma pedra derruba o gigante e com uma espada ele corta a cabeça do gigante. Aquela espada mudou a história de Davi. A história de Davi é antes da espada, depois da espada. Aquela espada transforma a vida dele por completo. Antes daquela espada, ele estava no campo, sozinho, cuidando das ovelhas malhadas. Depois da espada, ele é capitão do exército, ele vai morar no palácio, ele casa com a filha do rei, fica amigo do príncipe. Depois mesmo, quando ele foge, se juntam a ele valentes, depois ele mesmo vai se tornar um rei. Aquela espada é o símbolo da virada na vida de Davi. É aquela chavinha que vira e que transforma toda a história. Só que quando Davi conquista aquela vitória, quando Davi derruba o gigante, corta a cabeça do gigante, há um momento de euforia e de alegria ali. Só que o tempo vai passando e Davi não lembrava mais onde estava a espada. Por quê? Porque a gente olha para Deus dar vitória para a gente, e Deus dá a vitória, e a gente comemora na hora, só que passa os dias, a gente esquece
que Ele nos curou, a gente esquece que Ele abriu porta, a gente esquece que a gente estava no mundo e que não era ninguém, que Ele nos resgatou e nos trouxe até aqui. A gente vai esquecendo, e aí a perseguição vem, Saul se levanta, o outro tenta contra você, o outro fala mal de você no trabalho, alguém puxa o seu tapete, alguém levanta um falso testemunho, tem uma briga em casa, é uma enfermidade que vem e a gente vai se esquecendo, e aí a gente começa a esquecer e caminhar sem rumo por aí, e aí nesse momento Deus te traz aqui de volta para o tempo, Deus te traz para dentro de um tempo e fala assim: ó filho, você tinha esquecido uma vitória, mas aqui ó, a espada símbolo da tua vitória, ela está aqui, eu vou colocar ela na tua mão para te lembrar, e o Deus que estava contigo no campo, o Deus que estava contigo naquela batalha, Ele ainda está contigo no dia de hoje. Ele não virou as costas, Ele não te abandonou, Ele não mudou. O mesmo Deus que te guardou de diante de um homem de 3 metros e 20, com uma lança de 15 quilos e uma couraça de 57 quilos, é o mesmo Deus que vai te guardar de diante de Saul, de diante de qualquer outro inimigo que se levantar. O mesmo Deus que te guardou e que te trouxe até aqui, Ele manda te dizer: você acha que eu ia te trazer até aqui para você morrer no meio desse deserto, no meio dessa luta, no meio do caminho? Não, Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Deus te trouxe até aqui e você pode estar hoje chorando, você pode estar hoje sofrendo, você pode estar hoje aqui triste, abatido, mas o Senhor te mostra a espada da tua vitória para te lembrar quem Ele é, o que Ele já fez e o que Ele é poderoso para fazer. Se coloca de